Olá, amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Bem-vindos a mais um vídeo sobre o estudo da lição da Escola Sabatina, preparação para o tempo do fim. Hoje, 12 de abril, quinta-feira, a lição tem como tema a fidelidade de Daniel. A lição pede para que nós leiamos todo o capítulo 6 do livro de Daniel. Como é muito extenso, eu não vou ler, que é para não tomar muito tempo, mas você pode e deve ler em casa para compreender melhor. Eu vou fazer aqui um breve resumo sobre esse capítulo. Ele cita a história de Daniel no reino Medo-Persa, sobre o reinado do rei Dário, quando após o rei Dário ter tomado o império da Babilônia, e ali para governar melhor, ele constituiu alguns presidentes, e sátrapas, e constituiu 3 presidentes, no qual Daniel era um deles, e o rei, vendo que Daniel era um homem sábio, um homem prudente, pensava em tornar Daniel acima desses outros 2 presidentes. E eles, sabendo da intenção do rei, os outros presidentes, tramaram contra Daniel e viram que Daniel era um homem prudente, um homem sábio, e que Daniel se sobressaía contra eles. E ali eles fizeram uma armadilha para Daniel e deram uma sugestão ao rei, para que o rei, mesmo sem saber, condenasse a Daniel. E ali o rei decreta uma ordem de adoração durante 30 dias, que nenhuma pessoa de todo o seu império adorasse a outro deus ou a outro homem, a não ser aquele rei. E logicamente, um rei, um ser humano, quem é que não quer ser adorado? Quem é que não quer ser venerado? E aquele rei, ele decretou, e no seu decreto colocou ali o seu anel, que representa o seu selo, para que aquele decreto não possa de maneira nenhuma ser revogado, conforme a lei dos Medo-Persas. E ali foi decretado que ninguém poderia adorar a outro deus ou a outro homem, a não ser o rei. E Daniel, ele tinha o costume de todos os dias, pelo menos 3 vezes ao dia, subir no seu quarto, na janela do seu quarto, abrir a janela para o lado de Jerusalém e fazer oração voltado para Jerusalém, para onde era o templo de Deus. E mesmo com o decreto, Daniel, ele não foi ele não seguiu aquele decreto. Ele continuou com seu costume de adorar a Deus publicamente, para que todo mundo veja e ali testemunhar daquele Deus, do Deus que ele acreditava, do Deus que ele tinha fé. Então, foi feita essa armadilha. E Daniel, ele não obedeceu o decreto do rei, ele continuou com seu costume de servir a Deus, de adorar somente a Deus, ao Deus dos céus, ao Deus verdadeiro. E ele foi jogado na cova dos leões por causa que desobedeceu esse decreto do rei. Mas o rei, ele não sabia que isso iria atingir a Daniel. Até mesmo nós vemos aqui, quem lê depois pode ver que o rei, ele desejou que Deus pudesse livrar Daniel da cova dos leões. E foi o que aconteceu, O guia de estudos pede para que nós leamos o versículo 4 e 5, que revela qual era o propósito de Daniel e quais as lições podemos tirar desses versos sobre como devemos ser vistos. Daniel capítulo 6, versículo 4 e 5. Diz o seguinte: Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não te achava nele nenhum erro nem culpa. Versículo 5. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusá-lo a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Olha que interessante, a conduta de Daniel era uma conduta tão certa que eles não puderam achar ocasião para acusar ele perante o rei, perante as leis civis, a lei do país. Então eles tramaram, olha, vamos procurar alguma coisa na lei do seu Deus, para que nós possamos acusá-lo na lei do seu Deus. E não é isso muitas vezes que acontece com nós cristãos?
As pessoas procuram algo para estar acusando os cristãos e procuram algo até de forma religiosa. Quando não encontra nas leis civis, procuram nas leis religiosas. Diz, olha, mas tu diz que é cristão e faz isso e faz aquilo, né? Não sei se você já ouviu por aí, mas eu já ouvi as pessoas comentar, fulano disse que é cristão, mas fazia aquilo. Ou seja, eles procuram acusações na lei de Deus. Como foi feito com Daniel, eles não encontraram acusação nas leis civis e procuraram acusá-lo na lei de Deus, contra a lei de Deus. E o Guia de Estudos pede para que nós leiamos o capítulo 13 de Apocalipse, versículo 4, 8 e do 11 ao 17, para fazermos uma relação entre o que aconteceu com Daniel e os eventos finais, o que vai acontecer nos nossos últimos dias. Apocalipse 13, versículo 3 e o 8, e do 11 ao 17. Diz o seguinte, Apocalipse 13, versículo 3. Versículo 4, melhor dizendo. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 8. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 11 ao 17. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que toda a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à vista dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E todos, os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a testa, sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Então, o paralelo entre esses textos de Daniel e de Apocalipse, descrevendo os eventos finais. O tema central qual é? É a adoração. Será imposta a adoração forçada. E junto com a adoração forçada, o decreto para que quem não adorasse, quem não seguia aquele decreto, seja morto. Assim como aconteceu aos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi instituído para que eles adorassem aquela imagem, como nós limos na lição de ontem, que fala sobre o capítulo 2 de Daniel, e eles não adoraram a imagem e foram lançados na fornalha ardente, e ali o anjo do Senhor estava com eles e os livrou da morte. Assim também aconteceu com Daniel, foi feito um decreto impondo a adoração, e um decreto também com a penalidade para quem não adorasse. Nesse caso, como nós lemos hoje, foi ser jogado na cova dos leões. E nós vimos mais uma vez a providência de Deus, mais uma vez o anjo do Senhor livrando a Daniel, livrando ao fiel Filho de Deus. E assim também vai acontecer nesses últimos dias. Será imposta a adoração e junto com essa lei também vem a penalidade. E no versículo 17 diz aqui qual é a penalidade. Que para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, ou número da besta, ou o número de seu nome. Então aquele que não vai seguir essas leis desse poder político e esse poder religioso, que é a besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar, então quem não seguir essa imposição vai ter a penalidade. Não compra, não vende, não leva seu filho para o hospital, não faz praticamente nada. Aquele que não recebe a marca da besta.
aquele que não aceita o poder da besta, que é aquele filho de Deus verdadeiro que não vai adorar outro senão ao Deus verdadeiro. O guia de estudos também nos diz o seguinte: coloque-se no lugar de Daniel nessa situação. Qual argumento ou razão ele poderia ter dado para não orar? Como o profeta poderia ter justificado essa atitude que poderia evitar que ele fosse jogado na cova dos leões? Então, olha aqui, se você estivesse no lugar de Daniel, o que você faria? Seja sincero. Você enfrentaria esse decreto? Ou você abandonaria o seu costume religioso, a sua prática religiosa? Daniel, ele poderia ter dito: olha, Senhor, eu não vou mais orar porque se eu orar eu morro. O Senhor me entende, né? O Senhor sabe. Então, às vezes as pessoas procuram uma desculpa, mas Daniel, ele não teve desculpa. Ele continuou na sua adoração a Deus, continuou sendo fiel a Deus, fiel à lei do Senhor. Como nós lemos no capítulo 3, versículo 5, né, que eles procuraram, os outros presidentes procuraram acusação em Daniel, mas não encontraram nenhuma, nem na lei civil, nem na lei do Senhor. Por que Daniel continuou orando como sempre fazia, mesmo que não fosse obrigado a orar? Então eu creio que foi por uma questão de fidelidade, né? Ele não era obrigado a orar. Você não vê aqui Deus dizendo: olha, você tem que orar 3 vezes ao dia. Deus não obrigou ele a orar, mas ele fez aquele costume por fé, por amor, e permaneceu por fidelidade a Deus. E a última pergunta que o guia de estudos nos faz é dizendo assim: mesmo antes que Daniel fosse jogado na cova dos leões, o rei Dário demonstrou saber alguma coisa sobre o poder de Deus, como nós vemos no capítulo 6, versículo 16. Como Daniel testemunhou ao rei a respeito de seu Deus, a quem ele adorava e servia. Então, o maior testemunho de Daniel perante ao rei foi não ter voltado atrás no seu costume, na sua adoração a Deus. Mesmo perante a morte que poderia vir, né, que era quase certa, era certa aos olhos humanos, né? A morte certa aos olhos humanos, mas ele confiou nesse Deus. Ele permaneceu firme, ele permaneceu fiel, e Deus honrou, livrou, e esse foi o grande testemunho perante o reino, perante o rei e perante todo o reino, porque com essa, e perante nós também, toda a humanidade, porque diante dessa situação, diante desse caso, o rei até decretou algo em benefício ao Deus, né, dos hebreus, decretou em benefício ao Deus verdadeiro, reconheceu perante todo o reino que aquele era o único e verdadeiro Deus. O Deus vivo, o Deus dos céus, o Deus de todo o universo, aquele que tem o controle sobre a minha e a sua vida, aquele que coloca rei e destitui reinos, aquele que está no controle de todas as coisas e também está no controle da sua vida. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe, que você continue aqui conosco, meditando na palavra de Deus, compartilhando a mensagem do Evangelho, levando a palavra do Senhor a outras pessoas. Seja um canal de bênção, compartilhe, divulgue, se inscreva no nosso canal no YouTube e ative as notificações para que no momento em que for publicado os vídeos, você já esteja ali prontinho para assistir. Amém? Até amanhã, se o Senhor nos permitir, com mais um vídeo falando sobre a palavra do Senhor.